A poeira da estrada mal assenta quando estacionamos novamente em frente à casa simples, mas carregada de mistérios do senhor Emilson, localizada numa zona rural isolada do interior cearense. A residência já foi palco de histórias que arrepiam até os mais céticos. E ele nos recebeu com a mesma hospitalidade de sempre, café forte no coador de pano, sentado na rede de embalo na sala e uma expressão que misturava medo e memória. Vocês acham que aquela porca foi a única coisa que me tirou o sono? Aquilo foi só o começo, disse ele, puxando o assunto com um olhar distante. A nossa última visita, ele nos revelou um encontro de arrepiar os cabelos. O ataque de uma porca amaldiçoada com olhos vermelhos e garras afiadas. Eu persegui-o certa noite pela trilha da mata, mas desta vez voltamos para ouvir mais com o seu Emilson. Segundo Emilson, o primeiro caso ocorreu quando ele ainda era jovem. Um velho conhecido da região lhe contou sobre uma botija, um tesouro enterrado em tempos antigos, cercado por maldições, que estaria escondido nas terras do Planalto da Serra Verde, entre Mucambo e Sobral. Eu fui com uma espingarda de madrugada, o céu estava limpo, mas o ar estava pesado, sabe como é? Contou com a voz embargada. No momento em que eu seguia o caminho adentro, eu ouvi um grito, mas não era de gente, era de dentro da terra. O segundo caso é ainda mais recente. Emilson voltava da cidade na madrugada quando viu um cavalo preto enorme bloqueando a estrada. Ele não tinha olhos, e cada vez que eu tentava passar, ele aparecia de novo, mais perto, até que ele começou a relinchar de um jeito diferente. Com medo, Emilson correu por um atalho, mas o cavalo seguiu atrás de você de novo, como se atravessasse o próprio tempo. E eu ia conversando com o bicho. Olha mesmo. E o bicho não respondia nada. O cavalo assoprava, era quente o vento do cavalo na minha bicicleta. Onde foi isso? No Mucambo. Do Mucambo pro Carquejo. Do Mucambo pro Carquejo. Mas Qual era a estrada? Laura o asfalto. Pelo asfalto. Mas não tinha, na época não tinha asfalto, era só estradão, né? Não, tinha. Passaram o pincho na terra, sim, mas não era asfalto. Então foi bem no início da construção do asfalto que liga Mucambo a Sobral. Foi, isso. Aí essa assombração foi do Mucambo a Sariema. A e da Sariema para cá, para as Furninhas. Do Mucambo a Sariema. Sim, conte aí. E aí, quando... Que hora era isso aí? Era 00:30. Vixe, a hora perigosa mesmo. E aí eu comprei, tinha uma mulher no Carquejo que ela tinha uma ferida na fonte e criava bicho. E ela gritava a noite todinha, não tinha quem fosse. No Carquejo não tinha homem para andar de noite, não. Tinha homem para roubar. Mas ter coragem de sair à noite? Ter coragem de fazer uma viagem à meia-noite? Não tinha. Só Emilson? Só eu mesmo. Quando eu... Chegou no Mucambo? Cheguei no Mucambo, chamei o Tony Azevedo, chamei. E a polícia tinha 4 soldados na rua, na entrada. Na hora que eu entrei na rua, eles seguiram atrás de mim, mas ainda não me atalharam, não. Sim. Eles pensavam que eu... Fosse algum vagabundo. Algum vagabundo. Aí, quando eu cheguei, me parei na frente da loja, da bodega, da farmácia do Tony Azevedo. Chamei de novo. Aí eles encostaram, um numa cama e o outro na outra, para ver o que era. Para ver que eu pensei, esse besta pensa que eu sou vagabundo. E aí, bem, passei. Aí, quando o senhor Tony Azevedo acordou, levou, abriu uma janelinha na porta desse tamanho, a janelinha. E o primeiro que saiu na janelinha, na mão dele, na janelinha, um 38zão grande, um revólver daqueles do cano comprido, grande. Sim. E aí, vixe, seu Toninho, eu sou filho de Miguel Pedro e eu vim comprar remédio aqui para uma mulher que tá aos gritos, com umas bicheiras na cabeça. Aí o velho Toninho Azevedo abriu a porta, tirou os ferros, tirou a chave. Era muito bem segura a farmácia. Aí quando ele tirou, caiu primeiro, o bicho caiu, o ferrou. Eu juntei. E aí ele abriu e disse, rapaz, é porque a gente aqui
já tem sofrido alguma coisa. Eu disse, não, mas eu dizia que eu estava chamando ele, era para comprar remédio para matar a bicheira, piolina, seja o que seja. E aí eu fui, comprei, que nem eu dei os 10, aí ele trouxe as 2 latas, uma bolida e uma. Ele pensava que eu ia levar a bolida. E aí eu digo, seu Toninho, aí ele me perguntou, quanto é que você quer de veneno? Eu disse assim, aqui o dinheiro, é o que esse dinheiro for. Der para comprar. Der para comprar. E aí ele disse, eu já sei que é coisa feia mesmo. Eu comprava logo uma lata dessa. Uma lata era de meio quilo. Uma lata dessa. E aí eu digo, não, seu Toninho, daqui não escuta os gritos da mulher não, mas dali, depois de descer o alto, o outro escuta que ela grita demais. Grita de dor. E esse remédio, essa criolina, era para colocar na bicheira, na bicheira. Na ferida. Era. Matava, né, os bichos. Matava os bichos. Quando eu amarrei, bem amarrada a lata na garupa, no guidão da bicicleta. Não foi na garupa, não. Eu não confiei na garupa. Amarrei bem mesmo no guidão. Aí o rei Toninho Azevedo perguntou se eu estava com a faca. Eu digo que tá, andar uma hora dessa, eu tô sem nada nas mãos. Tá com ela, mas não é para fazer mal a ninguém, não. Para se defender. E aí eles foram, o soldado disse assim, era 4 soldados no Mucambo. Disse assim, rapaz, eu sei de certeza que não tem como é que a gente acredita que um homem pequeno anda umas horas dessas. E aí pode me dar um carro novo. Eu estou armado aqui até os dentes, com 5 armas na cintura. Mas pode me dar um carro novo para eu ir no Carquejo que eu não vou. De bicicleta, né? Eu era na bicicleta. Aí eu montei, aí só fiz bem amarrado e saí na bicicleta e eles ficaram todos 5, os 4 soldados e o Tonho Azevedo baiano. Vendo você sair, admirado. Encobri na rua. Aí veio embora. Aí quando chegou igualzinho com o curral do açougue, o curral do açougue era do lado de cá. E aí, quando eu me pareei com ele, surgiu um homem um cavalão grande. Um cavalo grande mesmo. Tinha agora para todo lado. Assoprou perto de mim. E aí eu na bicicleta, eu vinha andando devagar. Já arranjei uma companhia. Sim. Desse jeito, já arranjei uma companhia. Você falou, né? E aí o cavalo vai braiando. Ia na bicicleta, descendo alto, corre muito, né? Sim. E o cavalo do seu lado. O cavalo não aumentava e nem baixava, nada. Mas ia atrás de mim. Mas não tem nada não. O cavalo assoprava, sentia o calor da renta do animal nas minhas pernas, né? Sim. E nada, e aí quando era para descer, eu diabo, eu vou fazer uma besteira aqui. Eu desci o alto. Quando eu desci o alto, o primeiro alto, quando eu subi o derradeiro, chegou lá empalado. E ele empareado, a pissarra chega tinha nos raios da bicicleta, nas minhas pernas, do cavalo. E o cavalo assoprava, até acolá, um assopro danado. E aí tinha um poço d'água lá na Sariema, tinha um poço d'água na entrada para o Carquejo. Um poço d'água grande. E aí eu digo, eu vou enganar esse bicho. Eu parei 2 vezes no alto, descendo. Parei 2 vezes e brecava os freios, que eu queria ver o cavalo, mas não. Na hora que eu brecava, o cavalo brecava, as pedras batiam no meu joelho. Ele não passava na sua frente por coisa alguma? Nem nada. Não passava. E aí, tá bom, mas tá bom, nós vamos. Vamos juntos. Nós vamos. Você já é meu companheiro mesmo, vamos embora.
E aí eu fui, quando eu digo agora é o que eu quero ver. Eu vou arrochar a bicicleta, a tinindo mesmo, eu quero ver na entrada, para eu enrolar na entrada. E aí eu não sei, eu não fazia zoada nenhuma, aí a bicicleta estava toda engraxada. Passou, quando chegou perto, o cavalo me levou, foi no peito, derrubou lá dentro do poço d'água. Quando você entrou para passar na frente dele para poder ver, né? Ele entrou, me jogou na água e ficou tcheca. E o homem em cima? E o homem em cima. E aí eu levantei a bicicleta e saí, esculhambei esse bicho. Chamei ele para morrer na faca, mas não. Não, o cavalo chega e estralava no chão. Pois é, aconteceu isso. Aí quando eu enxuguei a bicicleta com a lata de veneno no guidão, montei na bicicleta e saí. Era uma marmota atrás da outra, né, seu Emilson? Era. Tá doido. Tinha que ter coragem para andar mesmo à noite, viu? É. Só que você desafiava o perigo, seu Emilson. Você só andava altas horas da noite, ó. Você não tinha medo. E a noite não é para todo mundo. É, não. Tem que ter coragem mesmo. Pois foi. E aí... Seu Emilson, nos conte como foi que aconteceu a questão do desmaio. Quando você desmaiou, que você foi arrancar uma botija, foi isso? Era. A que eu desmaiei arrancar a botija. Mas eu não sabia como era que eu me levantei, quando eu subi a serra, quando foi no meio, na metade da Serra Verde ali. Foi na Serra Verde a botija? Na Serra Verde. Lá em cima mesmo ou na Baixada? Lá em cima. Nessa época morava muita gente lá ainda? Era muito morador que tinha lá. Sim. Subiram energia e tudo. Sim. Mas agora lá tá brabo. Só tem um morador, só o Central que mora lá. O velho Central, Ele ainda mora lá? Mora lá, mas já tá construindo uma casinha no Recreio para descer, né? Ah, tá certo. Pois sim. Aí como foi que aconteceu? 4 horas da manhã eu subi a ladeira. Eu passei na frente da igreja. E um negócio me perturbando. Saí, quando passei da Tamarina. Aí parou. E quando parou na Tamarina o negócio, eu cheguei na casa do Antônio Miguel. Sei onde é. Pois bem, lá a porteira era de Mourão. Só no subir da porteira eu caía, não ia. Uma coisa empurrando você para trás. Para trás. Não, e aí eu ia subir de novo, eu caí 3 vezes. Da mesma porteira ou foi em outras porteiras? Não, só da mesma. Você ia passar a porteira e uma coisa lhe empurrava para trás? E para trás. Para trás. Coisa E estranha. não ia. E nada. E eu não via a pessoa, só era um medo horrível. Mas eu não tinha medo, era medo, mas eu enfrentava. Aí quando chegou na baixa do saco, na areia do serrote, sei. Abaixo a água que passa lá, ela vem de cima na ladeira e passa. Eu sei. O Santo Inácio. Aí quando eu caí do lado de dentro, aí eu fiquei com raiva, né? Foi muita raiva. Mas pegou a espingarda e ajeitei de novo e a baruquinha. Quando chegou no Era você sozinho? Sozinho, de madrugada. Sim. Aí quando foi de madrugada, aí eu subi, aí quando eu passei pro lado de dentro da porteira de Mourão, aí peguei a estrada para ir. Aí quando eu peguei... Mas você já ia certo para arrancar essa botija? Não, já. Quem foi que lhe deu essa botija? Uma alma, né? Foi uma alma, um velhinho baixinho, bem de cabelo bem alvinho. Você conhecia esse velhinho? Você conheceu ele, esse velhinho baixinho de cabelo branquinho? Não. Não. Nunca nem tinha visto? Nunca nem tinha visto. Veio em sonho para você? Veio ele veio e disse que tinha essa botija lá na Serra Verde. Que tinha e eu prestasse muito bem atenção à sua caçada. Sim. Você preste atenção que
que você vai ver o sinal. E aí eu fui, e lá, é uma furna de madeira, uma madeira, e ele ainda dizia assim, o primeiro resultado é o serrotão com a régua amarrado em cima da madeira. Aí você vai, quando chegar lá, antes de chegar lá, você tem uma paradinha. Aí eu digo, agora sim, agora... Ele veio só uma vez, apareceu só uma vez a alma lhe dando, ou foi mais vezes? 2 vezes. Insistindo pra você ir lá. Foi. Aí aconteceu, aí quando eu subi a ladeira, subi, quando chegou onde é na meia serra, ela fazia uma curva. Uma curva. E aí eu acabei a chegar em cima. Aí antes de eu chegar na curva, começou a arropiar tudo e nada, e arropiar tudo, nada. Mas aí eu andei e fiquei para frente. Quando eu cheguei bem pertinho da baixada, um bicho dos olhos de fogo, e eu com a espingarda já engatilada, pelejando para ver direito que eu queria dar um tiro nele. Não, mas foi besteira. Como era esse bicho? Era uma pessoa ou um animal de olho de fogo? Era um animal, os olhos de fogo, deu um eco mais feio do mundo. Na hora que ele terminou, na hora do eco, ele deu, os olhos tudo era de fogo, no meio da serra. Aí eu não parava, virava para um lado, virava para o outro, nada. E aí quando ele viu que eu não ia arriar mesmo, deu o bicho dos olhos de fogo fazia o clarão mais monstro do mundo, e nessa hora desse clarão, o bicho, eu não senti ele me empurrar, mas me virou assim e eu voltei para trás. Isso já perto da botija? Já era lá mesmo. Já era lá no local. E aí ele foi, quando eu virei, aí rasguei a camisa todinha, naquela varedinha, rasguei e deixei com a espingarda. Agora eu me admiro que eu não chegou a disparar a espingarda, eu disse com ela armada e tudo, e não passava nada no rosto, mas a camisa, os espinhos do sabiazal e aquela... tudo. Rasgando. Quando eu cheguei lá, tinha uma volta, a água fazia uma volta, era uma real grande, do jeito que eu ia, não deu tempo de fazer a curva não, caí lá dentro do riacho. Isso e ainda não tinha, o sol ainda não tinha saído. Isso tudo... Na madrugada? Não. Tudo na madrugada. Mas era uma noite de uma madrugada clara ou era muito truva? Não, era clara. Madrugada clara. Clara. E aí eu caí na areia. No meio da serra, ele disse, quando ele me virou, eu desci de serra abaixo, caí lá na areia. Desmaiou? Desmaiei e eu não senti que desmaiou. Que desmaiei. Mas eu só senti que desmaiei quando eu me levantei, que bati a terra, e vi agora a espingarda onde ficou. Em pezinha, em pezinha armada, numa torceira de sabiá na frente. Como se alguém tivesse colocado ela lá e não foi você. Foi eu não, de jeito nenhum. Aí eu me levantei, já era 8 horas, de quem ia de madrugada, já estava 8 horas. Então você demorou, homem, voltar do desmaio. Custou. Aí quando eu acordei, eram umas 8 horas. Dia claro, já com sol. Claro, o sol ardendo na cara. E nossa. Aí todo mundo que me encontrava na vilhada, quando eu fui passando na rua do Caroquejo, todo mundo... todo rasgado. Rasgado, todo rasgado, a camisa, a calça. E aí, hoje achou. E aí, quando disse que achou, e aí eu fui para casa. Todo mundo... Papai me perguntou, meu filho,
E tu não viu mais do que esses bichos, os olhos de fogo. Você contou a história para ele, né? Aí eu disse, não, ele ele se apresentou no começo logo. Mas agora quando ele me virou eu para trás, aí foi que eu desmaiei. Desci desmaiado. E aí eu cheguei, eu tomei banho, passei o resto do dia imaginando. Digo, mas eu vou de novo. Quando foi de noite, eu fiz 10 cigarros de fumo e uma caixa de fósforo. Nesse tempo não tinha isqueiro. Tinha não, é verdade. Era uma caixa de fósforo e 10 charutos de fumo. Isso na noite seguinte. Na outra noite. Aí quando foi de madrugada, 4 horas, era o meu horário de eu sair, era 4 horas. Mas disse que a botija tem que arrancar meia-noite, mas você já ia quando estava perto de amanhecer o dia. Já foi. O velhinho lhe deu a botija. Que deu a botija, disse, olha, preste bem atenção que eu vou lhe dizer. Você quando chegar lá no ponto, você pode ficar sossegado que você vai ver o que é. Já no segundo dia. A segunda noite, a segunda madrugada. Aí a segunda noite. Aí eu me lembrei, eu ia com raiva. Eu não ia com medo, nada. E era com raiva mesmo. Era com raiva mesmo. E da primeira noite aconteceu tudo aquilo, eu digo, dessa vez agora eu arranco. Dessa vez eu quero ver. E aí ele disse assim, olha, você presta atenção quando você chegar em cima da serra, você presta atenção aonde é que o primeiro grito do mocó que você vai atirar. E aí eu fui, quando cheguei lá, mas foi certinho. Lá tem até uma mangueirona. Manga grande. Tá, o mocó gritou, quieto! Aí eu vou com cuidado olhando para ele, para trás, olhando para o bicho. Aí era um mocó que parecia um gato. De grande. Aí a espingarda era boa, nunca falava nada. Acochei o dedo, que a serra rezoava. Dá um eco, né, o tiro. Isso mesmo. Aí quando eu atirei, ele pulou numa pedrinha ali assim, fez uma trempa, uma pedra lá, outra cá, e ele pulou, quete! Eu pulava na pedra e gritava pra mim, quete! Pulava de novo, na outra, de novo. Na terceira vez eu atiro antes dele gritar. Aí que eu não fiquei no ponto de atirar não, antes dele gritar, quando ele pulasse na outra. Mas aí ele não gritou mais não. Eu atirei nele e ficou roxa a pedra, onde ele estava. Mas... sumiu o mocó. O mocó não tinha ficado não. Rapaz. Aí eu saí, cacei. Eu passei mais de uma hora lá, cascaviando. Procurando se ele tinha caído em algum lugar. E ver se eu achava a porta de eu entrar para... A botija. E pelejei, nada. Aí eu digo, não, o jeito que tem já é 8 horas do dia. Eu vou subir. Eu peguei num jatobazinho que tinha no pé do lajeiro para cima até chegar na sentada. O bicho, quando eu cheguei em cima, fez um barulho na frente, na sentada mesmo. Nas torceiras de sabiá e tudo. E era um zigue-zague danado. Tipo um redemoinho. E aí, aquele redemoinho danado, e eu não via quem era que eu lasquei fogo na torceira de sabiá. Eu tiro. Pau comeu, e o fumaceiro do tiro ficou. Aí acabou, se calou essa botija, essa marmota. Aí eu disse assim, mas rapaz, que do mesmo jeito, só o sabiá, a torceira de sabiá que eu atirei ficou esfulapada. Sei. Mas não rei mais nada, não. Aí e nunca conseguiu tirar essa botija? E nunca cheguei nem perto. Era cada uma marmota, uma atrás da outra? Era uma atrás da outra. O Gonzaga tinha uma
3 sacas de rede para deixar no olho d'água, Uhum. e era só era. Ele tinha que deixar lá, o Rafael Arruda. Uhum. Ele pelejou no carquejo com todo mundo. Ele pagava 2 homens para ir deixar essa casa Porque tinha que ser madrugada para viajar de manhã cedo, né? Tinha que É. levar de madrugada. E aí, era o Gonzaga, as redes do Gonzaga era para sair depois de 11 horas, Uhum. o Rafael Arruda. Sim. E aí, essa aí foi danada. Aí eu peguei o jumentão com a casa e eu pedi, tu tem 2 revólveres, me dá um para eu levar. Dou nada, tu não serve para andar com arma não, tu é muito... Afoito. Afoito. Uhum. Não, mas eu quero revólver, então não vou. Não, rapaz, tu não pode fazer isso não, que aqui no Carquejo não tem um homem. Eu pago 2 homens para ir deixar essas redes e não vai. Não vai deixar as redes. E aí, eu peguei, eu vou. Mas um jucá bom, um rei meio pesado. Tipo esse aqui? Era jucá, era mais grosso que esse aqui ainda, jucá. E aí eu disse que era do papai viajar de noite. Jucázão. E aí quando eu saí, peguei o jumento, botei na estrada e a barquinha. Cachorro eu com o cabresto na mão, que eu não deixava ele solto sem o cabresto, porque eu já sabia que tinha... Você ia puxando ele, não ia montado no jumento, não, puxando, com a carga, né? É uma cargona muito grande. Os cachorros não engoliam nada. Quando chegou a Ladeira Vermelha... Vixe, a Ladeira Vermelha é tenebrosa. Na Ladeira Vermelha tinha um sinal, visagem lá. Uma visagem. Toda vida que eu passava de noite lá, eu via a visagem. Todo mundo fala até hoje dessa Ladeira Vermelha, dessas assombrações que tem na Ladeira Vermelha, do caminho. Ainda Rafael tem? Diz que até hoje tem. Até hoje é muita gente que mora lá e que faz esse percurso altas horas da noite, dizem que vê. Hoje já não vê tanto porque as motos têm uma iluminação muito boa e vai em alta velocidade, acaba que não vendo, mas de bicicleta ou a pé, sempre tem. É verdade, pessoal. E aí, quando eu fui chegando na Ladeira Vermelha, antes de entrar na Ladeira Vermelha, o jumento me rondou por todo lado, eu agarrado no cabresto, né? Assopando e upando, né? Aí eu peguei no estorro dele, eu quero ver agora. E aí eu passei, fui embora. Muita ignorância, quer morrer na faca, já vem, mas não faz uma merda dessa. Você dizendo com assombração. Dizendo, de noite. E só o jumento viu, você não viu só nada. Só o jumento, quase me tomaram do cabresto. E aí eu passei e fui deixar lá no Rafael Arruda. Quando eu cheguei lá no Rafael Arruda, era 12h30. E aí, quando cheguei lá que aconteceu isso, mas eu passei. Sim. Quando eu cheguei lá, entreguei o Rafael Arruda, ele estava com a luz acesa, aí eu falei, ele disse, chegou. Aí eu digo, as redes que eu trouxe do Gonzaga, aí ele disse, eu estava esperando, já estava para sair. Aí ele derrubou a carga, tirei a carga, tirei uma carga, enrolei o surrão, entreguei as redes, enrolei o surrão, amarrei. Eu disse, agora, uma hora dessa, rapaz, tamanho de homem não vale nada. Pequenininho, toda a vida você é pequenininho, né? Não se mede a coragem do homem pelo tamanho, né? Pois é, ele disse, tamanho de homem não vale nada, não. O povo tem besteira. Isso já quase 1h da manhã que você ia voltar. Era 12h30, você chegou lá? 12h30. E aí ele disse, mas tu bebe cachaça? Isso eu só bebo cachaça no dia que dá certo. Mas não é pra mim beber não. Beber um trago, 2, pronto. E aí depois, agora você vai voltar forrado. A sua coragem vai aumentar mais. Você tomou 2 tragos? 2 tragos. Rapaz, mas... Aí voltou com mais coragem ainda. Mais coragem ainda. E aí, se eu era dia montado no jumento, eu ia puxando. A hora eu ia confiar em coisa. E era puxando o jumento. Aí, rapaz, mas quando chegou na saída do olho d'água, deu um gemidão.
Não. Aí eu digo, Tudo parado. parado, hora, chegando a madrugada. Aí eu digo, deu outro, que você parece que tá cansado. Aí, quando eu disse, aí o outro foi maior. Foi maior que esquentou minhas orelhas. Eu digo, opa! Pois então fique aí, colega, que eu vou passando. Aí passei. Quando cheguei na ladeira vermelha, meu chapa, mas lá o bicho pegou mesmo. Nós fomos nas rebanceiras tudinho, eu segurando o jumento. Mas eu não vi o bicho. Era só o jumento que sentia a coisa. Só o jumento. Aí, quando eu falei, se tu é o cão, se apresenta pra me ver e vamos lutar junto. E aí Você é doido. E aí, quando eu disse essa palavra, encontrei um bicho rolando no meio da estrada. Ixi, o bicho rolando. E a lua era fechada, né? As vareiras naquele tempo eram fechadas. Era. E fechal de luz Da lua. Clareava o bicho rolando no chão. Rolando. Passava por cima do diabo. Os cabelos chegam a fazer assim. Mas era grande. Era como um porcão grande. Sim. Chega os cabelos baixos. Mas aí ele arrancou-se e saiu. Os cachorros do Zé Teó acompanharam ele até muito longe. Também você não sabe que bicho que era isso? Sei não, mas parecia que era lobisomem. Do jeito de um porco. Um porco. Tá certo. Do jeito de um porco. Mas era cabeludo. Era cabeludo, cabelo grande. Batia de um lado e outro assim. Os relatos do Sr. Emilson são, no mínimo, intrigantes. Lendas sobre botijas, animais fantasmagóricos e manifestações sobrenaturais fazem parte do imaginário nordestino há séculos, mas é raro encontrar alguém que diga ter vivido tantas experiências na pele. Ao fim da entrevista, ele nos deixou um aviso. Tem coisas que é melhor deixar quieta. Essas histórias não são só para assustar, são para avisar. Com a noite caindo e o vento assoviando entre as árvores, deixamos a casa do Sr. Emilson com o sentimento de que o mundo é maior e mais misterioso do que se imagina. No som da sua voz, o desconhecido ganha luz. Histórias de coragem de quem vida traduz. Sobrenaturais, contos reais ou surreal. Ivanildo Souza, o repórter imortal. Ele anda nas sombras onde a verdade se esconde, com um bloco de notas e um coração que responde, desvendando mistérios que o tempo guardou. Cada palavra sua é um farol que brilhou. Conectado às estrelas, ao universo sem fim. São histórias e caminhos que iluminam a mim. Na batalha constante por um mundo melhor, Ivanildo Souza é a nossa luz maior.